Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta, como prometido, para uma aula só de exercícios que vão falar sobre a questão da hidrografia. E eu foquei principalmente a questão da hidrografia aqui no Brasil, então são questões de vestibulares, né, do Enem, estilo S, estilo as provas das escolas militares, e a gente vai começar a resolver agora. Eu vou deixar as questões disponíveis para vocês depois irem praticando sozinho. Beleza? Então vamos lá para a primeira questão. Primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta a maior bacia hidrográfica localizada em território totalmente brasileiro. Essa daí é uma casca de banana conhecidíssima. Por quê? Porque todo mundo sabe que a maior bacia hidrográfica do mundo em extensão e volume é o quê? O rio, a bacia do rio Amazonas. Só que aí a bacia do rio Amazonas, ela não fica toda dentro do território brasileiro, né? Ela vai passar por outros países circunvizinhos. E isso daí que vai tornar, né, que já tira o posto dela de maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Mas vamos ver os itens aí. Bacia do Parnaíba, né, que a gente vai ter o delta do Parnaíba ali na divisa do Piauí com o Maranhão. Bacia do Tocantins, Araguaia, bacia amazônica já não é, né, a bacia do São Francisco e a bacia do Paraná. Essa bacia do Paraná aqui, ela é fundamental principalmente para a questão da geração, ela tem um grande potencial para gerar energia através das hidrelétricas, né, não é à toa que lá no Rio Paraná, que é onde vai estar localizado o quê? A usina de Itaipu. A usina de Itaipu é uma das maiores usinas do mundo. Hoje só vai perder. Por muito tempo ela foi a primeira e maior usina do mundo. Hoje ela só vai perder esse cargo, nesse posto, para três gargantas que fica na China, só que em total funcionamento, a usina de Itaipu ela ainda é considerada a maior usina do mundo. Só que a gente tem que fazer uma ressalva. Enquanto a usina de Três Gargantas, ela não está em completo funcionamento, certo? Ela está ainda abrindo aos poucos, certo? Então vamos aí ver cada item. A bacia do Parnaíba, que é a divisa ali, né? Que a gente vai ter o delta do Parnaíba, que vai fazer divisa entre o Maranhão e o Piauí. Ela não vai ter essa expressividade tão grande, né? Ela vai ter uma expressividade mais regional, mais para o Nordeste. A C eu já disse que não era, né? Porque a bacia amazônica ela vai fazer divisa com outros países. A bacia do São Francisco, ela tem também uma grande importância regional. Lembrando que a bacia do São Francisco, o Rio São Francisco, né? Ela não vai nascer só no Nordeste, ele vai nascer no norte de Minas Gerais, na Serra da Canastra, e vai fazer o sentido sul-norte, né? Ele vai nascer lá no norte de Minas Gerais e vai percorrer o caminho subindo pelo Brasil e vai desaguar na divisa de Alagoas e Sergipe, né? E ele possui uma importância imensa para nossa região Nordeste. Muitas cidades se desenvolveram ao longo do Rio São Francisco. E isso é uma questão histórica. Muitas dessas bacias, muitos desses rios geraram muitas vilas, muitos povoados que hoje são grandes centros. Certo? O item certo aí, gente, vai ser o item B, bacia Tocantins Araguaia, professora. Tocantins Araguaia, nunca nem ouvi falar. Sim, gente, ele vai ter quase 1 milhão de quilômetros quadrados de extensão. Vai passar aí por vários estados, como Goiás, Pará, Maranhão, Mato Grosso, né? Então, ele é a bacia totalmente brasileira, a maior bacia totalmente brasileira, o Tocantins Araguaia. E ele também vai ter um grande potencial de geração hidrelétrica, né? Assim como o Rio Paraná, assim como o Rio São Francisco, certo? Professora, quais são os rios que são melhores, né, para ter a implantação da usina hidrelétrica, principalmente aqueles que possuem algum tipo de queda, né, alguma vertente, porque isso daí vai facilitar na hora da construção da barragem. Lembrando que a hidrelétrica ela vai ser movida a partir de quedas de água, né, da queda d'água que vai gerar as turbinas e vai gerar, por fim, né, a energia. Vamos aí para a segunda questão. Analise as alternativas, as afirmativas e marque a que está incorreta. Item A, com 7
milhões de quilômetros quadrados, a bacia hidrográfica amazônica é considerada a maior do planeta. Corretíssimo, a maior em volume e em extensão. A B, só que a questão aqui é o quê? Que é errada. Lembrem disso, cuidado, por isso que eu botei aqui em caixa alta, incorreta, porque a questão que é a falsa. O item B, no Brasil, a bacia hidrográfica do Paraguai está presente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tendo o Paraguai como rio principal. Isso também é correto. A C, os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina abrangem a bacia hidrográfica do Uruguai, que possui um grande potencial hidrelétrico. É justamente isso que eu tô falando, né? Alguma parte do rio vai ter uma queda ou um grande volume de água que facilite, né, o potencial dessa queda d'água, que aí é onde vai estar as turbinas. Essa daí também está correta. A maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira é a Tocantins Araguaia, com extensão de aproximadamente 967 milhões de quilômetros quadrados. Sim, nós acabamos de falar isso, né? E essa tá correta. Então, o único item que deve estar errado aí é a E, né? A E, a bacia hidrográfica do São Francisco, que aqui possui a maior possibilidade de navegação no Brasil. Não, gente, aqui possui a maior possibilidade de navegação é a bacia do Rio Amazonas. Não é à toa que lá muitas localidades se formaram à margem do Rio Amazonas e não existe rodovias ou ferrovias, são as hidrovias, né? Lá é comum você andar o quê? De barco. Aqui a gente não tem esse costume porque a gente não tem rios tão volumosos, né? Com extensão tão grande e com volume tão grande que possibilite o trânsito de barcos ou pequenas embarcações. Lá no norte não, é comum eles se deslocarem por meio de barcos, né? É tanto que alguns serviços como banco, como saúde, elas são adaptadas em barcos, em navegações, para conseguir atender as comunidades mais afastadas dos grandes centros. Isso por conta do grande volume de água que é presente lá na região norte, certo? Então lembrem disso, lá no norte, no lugar de existir ferrovias, no lugar de existir rodovias, existem as hidrovias, e é extremamente comum. Pra gente não é, né? Porque aqui a gente não tem rios perenes. Lembrando que são os rios perenes, são os rios que permanecem ao longo do ano todo. Os rios intermitentes são aqueles que, em algum período do ano, ele vai secar, geralmente no período de estiagem, no período de poucas chuvas. E os rios efêmeros são aqueles rios que existem apenas em pequenas épocas, né? Geralmente quando dá aquela chuva torrencial, forma aquele lago, né? Assim, aquele rio no meio da rua. Pronto, aquilo ali é um rio efêmero, não esqueça. Então, os rios do norte, eles são extremamente característicos, seriam o quê? Perenes, por conta do grande volume de água. Beleza? Tudo tranquilo, tá aqui. Vamos continuar aí. Terceira questão. Uma coisa que vocês vão observar quando forem fazendo as questões de cada assunto. E isso é muito importante para vocês praticarem. Quando você vai fazendo questões do mesmo assunto, as discussões, elas vão se repetindo, né? Então aqui vocês já viram que uma meio que responde a outra, e se você souber a resposta de uma, você já consegue ir desenrolando a outra. Então é por isso que é tão importante vocês praticarem os exercícios. Tem exercício no livro de vocês, procurem exercício na internet. Gente, a coisa mais fácil do mundo, bota lá, questão resolvida de hidrografia, vai aparecer um bocado, tudo resolvida, tudo comentada para vocês saberem o que é o certo e o porquê tá errado, né? Por isso que é tão importante, eu sempre bato nessa tecla, porque eu na minha época de vestibular, eu sempre praticava, eu estudava o conteúdo e depois ia praticar, fazer exercício só daquele conteúdo. Por quê? Facilitava na minha memorização, né? No meu processo de aprendizado. Na verdade, eu nem decorava, né? Quer dizer, professor, vou decorar que passou o vestibular, leva uma topada e esqueço. Não, você vê tanto, você vai praticando tanto que você acaba aprendendo. Beleza? Por isso que as questões elas vão uma se interligando com a outra. Vamos lá. Com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, essa é a maior bacia hidrográfica do mundo. Compreende porções dos territórios do Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil. Possui grande potencial de navegação e seus rios principais são o
Napo, Xingu, Negro, entre tantos outros. Essas características são da bacia hidrográfica. Fica fácil quando eu falo aí Xingu e o Rio Negro, né? Que aí a bacia hidrográfica o quê? Amazônica, né? Justamente o que eu havia falado, a bacia hidrográfica amazônica, ela não é totalmente brasileira, ela vai passar, né? Ele até fala aqui, ó, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Bolívia, vai passar por vários outros países, né? Na verdade, o Rio Amazonas, ele vai nascer, né, num alto, numa montanha chamada Nevada Mismi, que é uma parte, né, assim, um resquício da Cordilheira dos Andes, certo? Que fica lá no Peru, não esqueçam disso, tá bom? Então o item certo aí é o item D, Bacia Amazônica, que é o maior em volume e extensão do mundo. Vamos para outra questão. Uma bacia hidrográfica representa toda a área em que há uma mesma drenagem de água, envolvendo sempre um rio principal e os seus afluentes e subafluentes, que juntos formam uma rede hidrográfica. A consideração principal para distinguir ou separar uma bacia hidrográfica da outra é, lembrando que as bacias hidrográficas, geralmente isso já nós falamos, ó, acho que há 15 dias atrás. As bacias hidrográficas, geralmente, elas vão se formar em áreas onde a gente vai ter um grande índice de precipitação, né? Principalmente a questão das nascentes. Se não é através de mananciais, vai ser por abastecimento pluvial, que é por meio da chuva. E a chuva, vocês sabem que ela vai atender a lei da gravidade, né? Ela bateu no chão, ela vai escoar pro canto mais baixo. E o que a gente vai chamar de... o que vai separar uma bacia ou outra é justamente os divisores de água, que são geralmente regiões bem altas, né? São montanhas. E quando chove, a chuva, né, vai estar lá no divisor, em cima do divisor de água. O que é que vai acontecer por meio da gravidade? A água vai escoar e vai para a área mais baixa, né? Que é o fundo do vale. Nós falamos muito sobre isso, né? As partes da bacia hidrográfica. Vai lá para o fundo do vale, né? E no fundo do vale, o que é que vai acontecer? Ele vai acumular uma grande quantidade de água e vai formar um rio principal. E, consequentemente, mais pra frente, ele vai começar a criar o quê? Bracinhos, que são os seus subafluentes, né? Afluentes e subafluentes, que são os braços do rio principal, né? Então, não esqueçam, as bacias hidrográficas geralmente são divididas por divisores de águas, que são áreas mais elevadas, que por meio da ação da gravidade, a precipitação vai bater lá em cima, vai escoar e vai ficar no fundo do leito. Então, o item certo aí vai ser o quê? O limite entre os divisores de água, certo? Que vai delimitar uma bacia de outra. Geralmente, professora, vai ser sempre assim? Não, há suas regras de exceção. Beleza? Tudo tranquilo? Vamos aí para a próxima questão. E última, né? E eu vou bater de novo na tecla. Gente, resolvam as questões do livro de vocês sobre esse conteúdo. Procurem na internet. Porque, ó, todas as questões que nós respondemos aqui, uma dá pra ir desenrolando a outra. Principalmente as do Enem, gente. Que a do Enem, você lê o enunciado, você já consegue puxar muito do seu conhecimento prévio pra conseguir ter a resposta certa. Beleza? Vamos lá. São elementos estruturais presentes nas bacias hidrográficas e responsáveis pela captação e drenagem das águas superficiais para o solo. Processo durante o qual os recursos hídricos passam por uma filtragem, acrescendo também sais minerais à água. Transformam-se, portanto, em grandes reservatórios subterrâneos com grandes volumes de água potável que, no entanto, não estão livres de contaminação. A descrição acima é referente a quê? Vamos ver os itens aí. As cavernas subterrâneas? Pode ser. Mas as cavernas subterrâneas vai ter água? Que aqui ele diz que tem infiltração de água, né? Aos rios endorreicos, o que são aqueles rios endorreicos? São aqueles que ficam dentro do continente ou que desaguam em um outro rio. Eles não vão desaguar, que é um rio endorreico e o rio exorreico. Vamos lá para os tipos de drenagem. Os tipos de drenagem, nós vamos ter alguns, né? Tem o exorreico, que é quando o rio ele vai desembocar fora do continente,
vai desembocar no mar. O endorreico, o rio ele vai desembocar em um outro rio ou um lago. Tem o criptorreico, é quando ele vai infiltrar e vai formar, né, algumas formações cristalinas, principalmente em cavernas. E tem o arreico, que é quando ele evapora ou uma parte dele vai infiltrar. Não esqueçam disso. O que vai cair mais em prova, professora? Principalmente essa questão, e nós já até resolvemos questões semana passada, sobre a questão do exorreico e do endorreico, que é os principais tipos de drenagem, né? Então você vai só olhar para o prefixo endo e exo, né? Exo, externo, indo, interno. Você vai lembrar desse prefixo e não tem como errar. É uma dica, assim, maravilhosa, certo? Então, aí nós vamos ver o item B, aos rios endorreicos. Tá se referindo aí à questão de infiltração, né? Vai adicionar sais. Nos rios endorreicos eles vão adicionar sais. A C, as reservas hídricas do solo. Pode ser. A D, os sistemas de aquífero. E a E, a rede de drenagem superficial, né? Gente, o item certo vai ser aí ao sistema de aquíferos. Professora, no sistema de aquífero nós vamos ter o processo de infiltração. Nesse processo de infiltração nós vamos ter também a adição de sais. Lembrando que nós vamos ter dois tipos de aquíferos, os aquíferos livres e os confinados, né? Nós falamos também sobre isso, sobre os tipos de aquíferos. Os aquíferos livres são aqueles mais próximos à superfície, que é mais fácil do homem conseguir perfurar, do homem conseguir ter acesso. Já os confinados, eles vão estar envoltos, né, de rochas impermeáveis, que vai formar uma espécie de bolsão dentro da superfície, né, dentro do solo, na verdade. Então ele vai ficar como se fosse uma bolinha dentro do solo. E aí a gente vai chamar de aquífero confinado. E os dois tipos de aquíferos nós vamos ter o quê? A adição de sal e o processo de infiltração. Professora, mas eles não estão livres de contaminação? Não, gente. Porque há vários processos que conseguem, né? Produtos, entre outros, que conseguem infiltrar no solo. Como, por exemplo, o chorume. O que é o chorume, professora? O chorume é um material líquido que vai ser liberado a partir da decomposição do lixo. Por isso que é tão importante a gente descartar o lixo num local adequado, que não contamine nem o solo, nem a água. Professor, mas vai ficar só no solo? Não, gente. Esse chorume, ele é um líquido. Assim como a água que infiltra no solo, o chorume também vai infiltrar no solo. E ele pode o quê? Contaminar os lençóis freáticos, os aquíferos. Então isso é um perigo. Fora outros tipos, né? A questão do fertilizante, o uso de agrotóxicos, né? Então tem vários fatores que podem levar à contaminação desse tipo de reservatório. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E até a próxima aula.